Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos estudar a última cônica, a hipérbole? Bem, cabe me dizer a vocês que não tem um pré-requisito, você não precisa estudar nem parábola, nem elipse antes, mas é aconselhável estudar a elipse antes, porque as contas que a gente fez com a elipse ajudam a entender aqui. E a hipérbole, vocês vão ver que tem uma complexidade um pouquinho mais quente, não chega a ser um absurdo não, mas é. Bem, isso dito, vou mostrar para vocês aqui qual é o macetão para desenhar uma hipérbole de uma maneira razoável. Eu vou fazer esse retângulo aqui, ó, cuja base é 2A e a altura é 2B, já vou explicar para vocês cada uma dessas letras, e traço a diagonal desse retângulo, as duas diagonais, fazendo essa linha verde aí que nós vamos chamar de assíntotas. Beleza até aí? Então, foco 1 e foco 2, vamos ver o que é. E a distância entre eles é 2C. Então, a distância entre a metade aqui e o foco vai ser C. E A é o seguinte, essa distância daqui. Então, ó, esse ponto aqui vai ser A e 0. A partir desse ponto aqui eu vou começar a desenhar a minha hipérbole. Beleza? E para que serve a assíntota? A assíntota é uma linha que dá uma espécie de uma mira, uma espécie de uma guia para a tua curva. No caso específico da hipérbole, o que você tem? A hipérbole vai se aproximar cada vez mais da assíntota, mas nunca vai tocar ela. Isso é a própria definição de assíntota. Como você pode fazer ela para um lado e para o outro, a hipérbole vai ter dois ramos. Então eu tenho esse ramo aqui à esquerda e esse ramo aqui à direita. Enxergaram? Aí já está claro para vocês que A é o ponto do qual você começa a desenhar a hipérbole. E o C tem a ver com a tal da distância focal que eu vou explicar melhor para vocês. E falta explicar também de onde vem o B, beleza? Então, vamos pensar em termos de distância focal. O que vem a ser isso? Tá vendo esse ponto x, y aqui, ó? Ele pertence à sua hipérbole. Qual a característica que você vai ter? Que a distância desse ponto até um foco subtraída da distância ao outro foco, ou seja, D1 menos D2, vai ser uma constante. E qual vai ser esse valor em termos de A, de B ou C? Vamos dar uma olhada aí quem é D1. Gente, partindo de um ponto conhecido, que é o ponto A e 0, o que eu vou ter? A distância D1 vai ser a distância desse ponto A e 0 ao foco 2. Então aqui eu tenho A e aqui eu tenho C. Então essa distância vai ser A mais C. E quem vai ser D2? D2 vai ser essa distância daqui, que é C menos A. Enxergaram aqui? C menos A. Na hora que eu for subtrair os dois, D1 menos D2, né? Deveria pensar em termos de módulo, né? Falta um pouquinho de rigor aqui a nossa ideia, mas é o suficiente para a gente chegar ao número, que é o seguinte, A menos A é a mesma coisa que A mais A, 2A. C menos C, dão-se as mãos e vão embora. Então, a distância fixa que você tem entre o ponto da hipérbole e um foco e o ponto da hipérbole e outro foco é justamente 2A. Beleza? Então, quem é C? C tem a ver com a metade da distância focal. Quem é A? A gente acabou de ver quem ele é. Falta ver o B. Então, como é que a gente chega ao valor de B? Olha, B a gente chega o seguinte. Desenho esse triângulo aqui, ó. Então, essa distância daqui até esse ponto é C. Então, se você jogar Pitágoras nesse triângulo, você acha o valor de B, porque A ao quadrado mais B ao quadrado são os catetos, é igual a C ao quadrado, fazendo com que B seja simplesmente C ao quadrado menos A ao quadrado. Eu vou precisar desse número aqui em algum momento, tá? Então deixa ele guardado aí na nossa manga. E eu deixei mais duas observações sobre a hipérbole, que quando a gente ensinou elipse, a gente fala, né, que o A tem que ser sempre maior do que o B. No caso da hipérbole, não necessariamente, ele pode ser incluído, pode ter qualquer relação aí, né, eles não sendo iguais a zero, né?
Você pode ter qualquer relação, inclusive eles podem ser iguais, o que formaria a hipérbole equilátera, né? Então você teria aqui um quadrado, traçaria a diagonal, então nada impede de eu fazer uma hipérbole assim, por exemplo. Beleza, pessoal? E a outra coisa que eu tenho para dizer, eu marquei aqui em azul, no cantinho direito abaixo aqui do meu texto, que o eixo B, a gente chama, o eixo que contém o B, no caso aqui especificamente o Y, a gente chama de eixo imaginário. Tranquilaço? Agora, vamos fazer as contas, né? Quem é D1? D1, ó, distância de ponto vai ser, ó, x menos xó, né? Então, x menos a distância, melhor, vou fazer aqui por Pitágoras, ó. Dá uma olhada aqui nesse triângulo, enxergaram? Vamos calcular essa distância por Pitágoras. Um cateto vai ser, ó, daqui para cá x, e daqui para cá c, então x mais c. Então isso ao quadrado é um cateto. O outro cateto vai ser a própria altura, y ao quadrado. Deixa eu melhorar esse y aqui. Então a hipotenusa vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. A mesma lógica para o D2. Aí esse triângulo aqui, ó. Ver se vocês enxergam. Legal? Então a altura vai ser y, não vai mudar. E a base, né, vai ser x menos c. Então, vamos lá. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Extrai a raiz para poder saber a distância. Tudo isso é igual a 2a. Belezura pura? Gente, é isso. Você poderia apresentar a tua hipérbole assim, a conta é essa. Mas vamos desenvolver, né, para ficar bonitinho, né? Então, ó, esse monstrinho aqui, só estou repetindo ele. Fiz nada, tá? Vai ser igual a 2a. Vou passar esse outro monstrinho para lá, então troco o sinal. X menos c, tudo isso ao quadrado, mais y ao quadrado. Tranquilo? Então, como você tem raiz, o negócio é você elevar ao quadrado. Então, se eu elevar ao quadrado do lado esquerdo, a raiz vai sumir. Então, vou desenvolver o que está dentro, ó. x2 mais 2cx mais c ao quadrado. O y ao quadrado estava lá perdido sozinho. Do lado de cá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2a é 4a, vezes o segundo, que é o outro monstrinho, mais o quadrado segundo. Aí quando é o quadrado segundo, a raiz vai sumir, aí eu vou poder desenvolver. Então fica x2 menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Quase não faltou espaço, espera aí. Quase não deu espaço, mas deu a conta. Então, canetinha colorida para sumir com quem é igual dos dois lados. Ó. Posso sumir com x ao quadrado, foi. Pegar outra cor. Posso sumir com c ao quadrado, foi. Pegar outra cor. Posso sumir com y ao quadrado, foi. Voltando à caneta preta, vamos brincar com o que sobrou. Sobrou 2cx do lado de cá, ó, menos 2cx. Vou passar esse daqui para o outro lado. Então ele vai mudar de sinal, né? Então 2cx mais 2cx, 4cx. Vai ser igual a 4a2 mais 4a multiplicado pelo monstrinho número 2. Tranquilaço até aí? Se eu colocar o 4 em evidência, eu posso sumir com ele. Então, vamos pensar em termos de sinal, porque eu vou ter que passar o 4A para algum lado aí, eu não quero trabalhar com ele negativo, porque eu tinha que cortar esse 4 também, né? Porque eu falei para vocês que eu coloquei 4 em evidência, então tinha que cortar todos eles. Então vai ficar, ó, cx menos a2 de um lado, e vai ficar a vezes o monstrinho, c menos x ao quadrado mais y ao quadrado, e a gente está, por enquanto, aqui. Beleza? Bom, eu queria fazer aquela coisa que eu faço em algumas aulas, que é deixar o planejamento prontinho para já estar na página seguinte já pintar. Como eu não sabia onde eu ia parar, eu vou pausar aqui o vídeo. Bem,
Tirei a pausa porque eu simplesmente, vocês não perderam tempo me vendo copiando esse valor aqui, que está igualzinho, beleza? Agora, vamos elevar todo mundo ao quadrado novamente. Então, como é que vai ficar? Ó? Isso aí ao quadrado, menos 2 vezes o segundo vezes o primeiro. Estou falando assim porque eu quero manter em ordem alfabética, para não me perder. Mais o quadrado do segundo. Só que a ao quadrado é a quarta. Então vai ficar a ao quadrado multiplicado por todo mundo aqui. Então, x2 menos 2cx mais c2 mais y2. Bem, continuando o desenvolvimento. x2, c2 menos 2a2cx mais a4 é igual a a2x2 menos 2a2cx mais a2c2 mais a2y2. Bem, tem mais uma coisa para cortar aqui, né? Graças a Deus, né? Porque uma coisa, assim, um desenvolvimento monstruoso, né, pessoal? Agora, para continuar o desenvolvimento, vou passar quem tem x e y para um lado, quem não tem nem x nem y para o outro. Ó. Então, C2, x2. Esse A4 eu vou passar para o outro lado, né? Então, ó, menos A2, x2. Beleza? Tá aqui, ó. Menos A2, y2. Do lado de cá vai ficar A2, C2 menos A4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo tá aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar em evidência o x2. Então, x2 fica C2 menos A2 menos A2, y2 é igual a... Vou colocar A2 em evidência. A2 vezes C2 menos A2. Gente, C2 menos A2. Eu não falei para vocês guardarem ele em algum momento? Ó. Aqui, ó. C2 menos A2 é igual a B2. Nossa Senhora! Então, B2... x2 menos A2, y2 é igual a A2, B2. Dividindo todo mundo por A2, B2, o que que eu vou ter? Ó? x2 sobre, ó, dividindo, vou cortar B2 com B2 sobre A2. Menos, aqui o sinal, A2 com A2 vai embora, né? Porque eu estou dividindo todo mundo por A2, B2. Aí vai ficar y2 sobre b2. Deixa eu melhorar esse 2 aqui. A2, b2 dividido por A2, b2 dá 1. Nossa Senhora! Uma complexidade enorme para chegar a uma formulazinha tão enxutinha, tão bonitinha, né? Que coisa espetacular. Aí você fala assim, Remo, é igualzinho da elipse. É, mas só que da elipse o sinal aqui é positivo. Na hipérbole o sinal é negativo. Ah, Remo, e quando a gente doa a elipse podia ser assim ou assado. O mesmo pode acontecer com a hipérbole? Sim, pode acontecer com a hipérbole se você trabalhar com o eixo principal sendo o eixo y. Aí você vai trocar um pouquinho a fórmula, sendo que o seu A vai estar ligado ao y e não mais ao x. Ó. O A aqui está ligado ao x, mostrando que o eixo principal é o x. O A aqui vai estar ligado ao y, mostrando que o eixo principal é y. Mas é basicamente a mesma fórmula, que vai acontecer quando os focos forem um ponto 0 e C, está aqui, e 0 e menos C, que está aqui. Então, tem um detalhe aí que eu deixei anotado para vocês não se perderem, é de que, diferente da elipse, o módulo de A e B não tem nada a ver. O A vai estar ligado ao eixo onde está o C, e o B vai estar ligado ao eixo onde não está o C. E fazendo com que o B seja um número que está com sinal negativo aqui, ó. Nesse caso aqui, e nesse caso aqui do eixo Y, onde vai estar o eixo imaginário. Beleza, pessoal? Olha,
Que demonstração quente, hein? Vou dizer para vocês que me deu um pouquinho de trabalho, que eu tentei algumas vezes e errei algumas vezes. Remo, sempre assim. Mas tá aí, feito com todo carinho para vocês, deixando como sempre aquele abraço.